Fala, planejador, tudo bem? Essa aqui é a nossa aula número 5. Estamos continuando com aquele conteúdo de Visual Basic, atrelado ao Project, né? Auxiliando a rotina, o trabalho do planejador. Então, vamos aqui para minha tela, que eu vou falar. Se você não assistiu a aula número 4, é legal que você assista. Apesar que eu irei fazer ela aqui toda do zero, porque eu não quero aproveitar para a gente poder exercitar, né? Na aula passada, como é que funcionava isso aqui? A gente criou um aplicativo que ele ia em cada atividade e ele perguntava o número de equipes que o engenheiro de campo iria utilizar. Apareceu uma caixinha, né? Uma caixinha de mensagem. Quantas equipes vai utilizar na limpeza do terreno? Aí ele digitava 3. Aí ele calculava aqui a duração. 3 equipes vai dar tanto. E ele ia de 1 em 1, ia passando por 1 em 1. Né? Agora, na aula de hoje, eu quero fazer diferente. Em vez de ter essa firula de ficar perguntando em cada atividade que ele vai, aparece uma caixinha, vamos tirar essa caixinha e vamos trabalhar com números aqui, arredondados, né? Nada de 3,21 dias, né? Vai ser 3 dias, vão ser 3 dias. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma caixinha de pergunta antes para saber se você quer trabalhar com duração quebrada ou não. Tá? E o valor, você vai entrar aqui direto no número de equipes que você quer. Eu quero aqui 3, aqui vão ser 2, aqui vão ser 2 equipes. Tá? O número de equipes, você vai entrar aqui sem caixinha, né, perguntando o número de equipes que você quer utilizar, porém vai ter uma primeira pergunta, só para saber se você quer trabalhar com números de a duração, se ela quer que ela arredonde ou fica esses números quebrados. Tá? E o resto, ele vai fazer o cálculo, vai varrer isso aqui tudo, de acordo com o valor que você colocar aqui de número de equipes, ele vai achar a duração com o número certinho arredondado, né? Se for de 0,5 para cima, ele vai arredondar para cima. Se for de 0,5 para baixo, ele vai arredondar para baixo. Tem até um macetezinho que eu vou ensinar para ver como a gente consegue fazer isso, né? Porque ele você não tem uma função que nem no Excel que botar arredondar e ele arredonda, né? Aqui é diferente, a gente faz um macetezinho. Mas vamos lá. Vamos aqui direto para exibir a nossa macro. Bom, essa daqui é a macro que a gente trabalhou na aula passada. Porém, eu não quero saber dela. Tá certo? Eu posso simplesmente chegar aqui e criar uma outra. Vamos colocar aqui uma sub. Vamos botar aqui calcular duração sem perfumaria, certo? Vamos colocar isso daqui como informação básica que é importante para a gente se situar. Deixa eu ver. Tá, esse aqui é o nome. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos colocar aqui também, como item de descrição, quais são as mudanças que vão ter em relação à anterior. Então a duração será número inteiro, né? Aqui, como vocês podem ver, o número está quebrado, então nós vamos ter duração de número inteiro. Caso opte, né? Vai ter a primeira pergunta para o planejador vai ser: você vai querer trabalhar com duração com número inteiro ou não? Porque o pessoal de manutenção, por exemplo, quando é parada de manutenção, você trabalha com os minutos. Agora, numa obra de 1 ano, de 2 anos, o dia pouco importa, né?
o cronograma ele não vai estar atrasado ou adiantado por causa de um dia, né? Pensar em termos de desvio padrão, um cronograma de 2 anos. Você tem que se preocupar em janelas de uma semana. Um dia, atividade de um dia é perda de tempo. Você ficar quebrando um cronograma para chegar até a atividade de um dia, sendo que o seu cronograma tem duração de 2 anos. Não é uma boa prática. Então vamos lá. Mudança. Duração será um número inteiro. E no caso, a quantidade de equipe, né? Quantidade de equipe será digitada sem caixa, sem aquelas caixinhas, né? Sem a caixinha de pergunta, sem aquele input box. Porém, vai ter uma pergunta sim ou não, a questão de arredondamento da duração. Tá? Esse aqui é o nosso escopo, né? Só para a gente se situar o que a gente está querendo. A gente vai fazer, porque o objetivo final é o quê? O objetivo final é, colocou o número a quantidade de equipes aqui, ele já vai fazer o cálculo se a coluna calc está dizendo sim, né? Estiver dizendo sim. Porque se você não assistiu ao anterior, o que eu falei? Que eu quero que ele faça o cálculo apenas quando aqui o calc está escrito sim, né? Nessa coluna aqui calc está escrito sim. Porque quando está escrito não, quer dizer que você já pegou essa duração como uma contratada. Então aquilo ali é uma duração que eles vão ter que atender. Então eu pulo. Eu só estou colocando aqui para as atividades que são da minha responsabilidade. Não que da subcontratando é sua responsabilidade, óbvio que é. Até porque o cliente ele enxerga você, não enxerga subcontratado. Mas estou dizendo aqui, aquilo que você está diretamente ligado, né? É aqui nesse número de equipes, que você vai colocar o número de equipes e ele vai sair, só que a duração não vai sair assim, 3,21 vai ser um número inteiro, correto? E não vai ter uma perguntinha de qual o número de equipes, qual o número de equipes para essa, qual o número de equipes para essa, qual é o número de equipes para essa. Não, vai ser só uma pergunta inicial, se você quer trabalhar com o número inteiro ou não. Perfeito? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz, deixa eu puxar um pouco para cá. Primeira coisa é chamar as variáveis. Então vamos lá. Dimensionar a variável tarefa como task. Ela é dimensionada como task, ela vai ter os atributos de uma tarefa. Ela vai ter custo, vai ter... você pode associar a ela duração, data de início, entre outros campos, né, que existem no Project. Vamos dimensionar n', que é a variável inteira, para ir da linha, todas as linhas, né? Nós vamos ter que dimensionar uma variável que nós vamos chamar opção de escolha, que nós vamos escolher se nós vamos querer trabalhar com a duração, se a duração vai ser quebrada ou não, né? Se vai ser arredondada ou não. Então vamos ter que criar uma variável para guardar esses valores. Também vamos ter que ter uma variável que valida. Deixa eu botar aqui operação de escolha. Vamos ter também que ter uma variável que valide para saber se o que a pessoa colocou ali no campo de sim ou não, se é válido ou não. Porque você abre uma caixinha de texto, a pessoa escrever sim ou não. Aí a pessoa vai lá e escreve simplesmente R. Você tem que dizer não, faça novamente. E aí bota não, faça novamente. E fica nesse loop até a pessoa botar o certo. Então tem que ter também uma variável para validar o dado que está sendo inserido. E sim ou não, 1 ou 0. Uma variável do tipo binária, ela é do tipo booleana. E vamos ter que também dimensionar uma variável
do tipo a resposta. Vamos botar aqui tipo texto. Quando é tipo texto, ela é tipo string. Tá? Então nós dimensionamos essas variáveis. Caso tenha mais alguma variável que a gente queira dimensionar, a gente volta aqui e dimensiona, tá? Porque a gente não pode chamar a variável aqui e não ter apresentado ela no início pro programa. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o nosso loop. O nosso loop é o quê? Se a pessoa ficar, você pergunta, você quer entrar você quer trabalhar com duração arredondada ou não? Aí a pessoa vai lá e bota R, bota Z. Então vai ficar num loop. Você tem que deixar ela presa num loop, né, para o programa não travar. Então você tem que deixar ela presa num loop enquanto ela não botar S ou N. Para sim, quero trabalhar arredondado, ou não, não quero trabalhar com arredondado. Então nós vamos botar aqui a nossa variável opção de validação, né? Ela vai entrar falsa. A pessoa já entrar presa nesse loop. E aqui a gente tem uma ferramenta chamada do while, né? Que é o faça enquanto. É o nosso loop, né? Deixar aqui a pessoa presa no loop enquanto estiver fazendo. Então, faça enquanto a operação válida for igual a false. Enquanto a pessoa estiver colocando um valor errado, enquanto estiver falso, vai voltar aqui para o loop, vai ficar aqui preso. Botou Z, botou B, vai ficar, enquanto não botar S ou N, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para ela. Então vamos aqui dar uma tabulação para ficar bonitinho. Resp string. Vamos botar aqui uma input box para a pessoa colocar sim ou não. Então vamos lá. Nossa input box, a primeira coisa ela pergunta é o prompt. O que vai estar escrito nela? Devo calcular a duração com números inteiros. O que ele pergunta? Opa, vou botar aqui vírgula. Depois é o quê? Depois ele pergunta aqui, ó. Depois do... Vou botar aqui para a gente só saber. Aí se guiando. Depois vamos colocar... sim ou não, né? Números inteiros. Vamos botar aqui. Dá a opção para a pessoa escrever. Sim ou não. E vamos aqui fechar a nossas aspas. Então, primeiro aqui o prompt, né? O que vai estar escrito nessa caixinha. Devo calcular a duração com números inteiros? A gente deixa aqui a opção para ele, ó, sim ou não. O default. Como default... depois é o título, né? Qual o título que vai estar na nossa caixinha? O título é esse título aqui, que fica aqui. Vamos colocar aplicativo de duração, aplicativo de duração, Vou botar aplicativo de duração. Vamos fechar aqui. Default. O que vai vir já como padrão? Vai vir a letra S já como padrão para a pessoa, já ajudar a pessoa, né? Para não botar errado. Claro que ela pode mudar para N, mas já vai vir o S ali. Posição. Aqui é a posição em X, né? Aí você tem que testar. Eu sei que 500, 400 fica bonitinho. Mas se você achar que lá no Y, né? Tá muito para baixo. Então você vai modificando. Ou se está muito para cima, você vai mudando aqui o valor. Vai vendo qual o valor que te agrada. Vamos fechar aqui. Vamos para baixo. E agora nós vamos fazer essa pergunta. Fez essa pergunta, vamos agora fazer o if. Se a gente vai deixar a pessoa presa ou não.
Então, se a resposta, né, resp string, se a resposta foi igual a S minúsculo, né, or resp string, ou se a pessoa responder S maiúsculo, então resp string, ou resp string, sim, erro de compilação, then go to. Igual a S, or string, esqueci de botar um igual aqui, ó. Se for igual a S ou igual a S maiúsculo, vamos lá. Vamos dar um tabzinho que está dentro do if. Ó, escolha igual a true. Operação válida igual a true. Ou seja, aqui, se ele responder S, isso aqui é válido, porque é o que eu quero, e quando escolhe S, para mim eu escolho como true. Ou seja, vai ser número inteiro que eu vou trabalhar na duração. Tem a opção, tem mais duas opções, né? Ou ele bota não, que também é uma operação válida, porém a escolha para mim eu vou escolher a escolha falsa, porque a pessoa, eu optei aqui para sim ser verdadeiro e não ser falso. E as outras, a pessoa coloca R, coloca coloca M, coloca B, para mim isso daí vai ser uma operação inválida. Então vai ser operação válida igual a falso. E aí eu vou mandar uma mensagem para ela falar, meu querido, ou você bota S ou bota N. Então vamos lá. Você tem que colocar o que? Else if. Se fosse só mais uma opção, você já ia direto para o else. Como eu tenho mais duas, tem que fazer o else if. Else is resp string igual a N or resp string igual a N maiúsculo. Então, o que ele vai fazer? Se a pessoa colocar N ou N maiúsculo, isso para mim é uma operação de escolha. Para mim é falsa. Falsa porque eu escolhi que o N, o não é falso, né? Só que, em relação à validação, é verdadeiro. Porque para mim, sim ou não, para mim, é válido. O que não é válido é a pessoa escrever qualquer outra coisa. E aí, é essa a minha opção aqui, ó. Agora, se a pessoa colocar qualquer outra coisa, né? Para mim vai ser uma operação, a minha validação vai ser falsa. E por ser falsa, eu vou mandar uma mensagem para ele. Uma mensagem box. Vamos lá. Você deve responder S ou S para sim ou N ou N para não. Vou colocar uma de exclamação, né? Você lembra que nas outras vezes eu escolhi um de crítico, que aparece a minha caixinha com X, também aquela de OK, que só tem um botãozinho de OK. Aqui você tem várias opções. Eu vou botar essa daqui, que é de exclamação, para chamar a atenção. E aqui, qual é o título, né? Ou seja, vocês estão vendo que não precisa decorar nada? É que nem a fórmula do Excel. Você olha a fórmula, olha aqui a colazinha e vai água. Ali que é o título. Qual vai ser o título que fica aqui em cima? O título vai ser aplicativo de duração.
de duração. Tá certo? E aí, nós vamos fazer o nosso end if. Eu gosto sempre de abrir o if, fechar logo o if e ir escrevendo, para não esquecer, né? Porque às vezes você está abrindo um if dentro de outro if e acaba esquecendo um if, aí na hora que vai rodar dá erro. Aqui eu dei mole, eu deixei para deixar o if depois, mas beleza. O importante é não esquecer esse if. Agora, saiu desse loop, a pessoa conseguiu a incrível habilidade de botar um S ou um não, né? Saiu dessa dúvida mortal, conseguiu se decidir, aí nós vamos fazer a nossa linha de programação parecida com essa daqui. Só que vai ter uma diferença, porque aqui tinha aquela caixinha que perguntava quantas equipes você quer. Agora não vai ter mais, porque a pessoa já veio aqui e colocou o quanto ela quer, né? A diferença agora é para a questão de duração inteira. Então, eu vou ter que dar opção para ela. Se ela escolheu S, eu vou ter que escrever aqui, ó. Os meus cálculos vão ter que ser tudo inteiro para duração. Se ela escolheu N aqui em cima, o meu cálculo vai ter que ser com a duração com valores quebrados. Se ela não conseguiu ser capaz de botar S ou N, ela vai ficar presa aqui e não vai passar nunca para cá. Então, vamos lá. Primeira coisa é a nossa variável número da linha começa no 1. N' igual a 1. E vamos fazer aquele for each, né, para cada tarefa, aonde no nosso projeto ativo, activity project tasks. Opa, saiu um W aqui. Vamos começar na linha 1 e para todas as tarefas do nosso projeto que está aqui aberto, nós vamos fazer o seguinte. Vamos botar aqui if tarefa.flag flag 1. O que é o flag 1? Flag 1 é aquele sinalizador sim ou não, né? Que eu havia dito. Eu só vou fazer o cálculo da duração quando botei sim. Quando é não, é porque por algum motivo eu não quero que a duração já está colocada, né? Eu não quero colocar a duração, porque essa duração já foi dada pela contratada. Então, para mim não interessa achar a duração pelo número de equipes. Eu só quero achar a duração pelo número de equipes onde aqui for S. E no caso, quando se trata de itens sumarizados, você não faz conta, né? Ele que faz a conta, ele que sumariza a conta. Então, vamos botar aqui, ó. Eu quero que seja true, igual a true, and tarefa.summary seja falso. O que eu estou dizendo? Que eu só vou fazer esse cálculo se o meu sinalizador, meu flag 1, né, tá aqui, ó. Sinalizador 1 é essa minha coluninha de cálculo. Minha coluninha de cálculo aqui, ó. Onde está sim eu vou fazer conta. Onde está não, não vou fazer a conta, porque já está colocado o valor. Então vamos lá. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar a linha, né? Select row. Aí ele está perguntando qual é a row. A row é a linha N', né? Se está na 1, começou pela 1, vai para 1. Se é não, vai para deixar na segunda. Não, vai para a terceira. É a 3. A 3 ela é a atividade. Então, vai fazer o cálculo. E ela é do tipo o quê? A coluna ela é relativa ou absoluta? Ela é absoluta. Então, ela é falsa para relativa. False. Porque eu quero ela mesma. Eu quero a 1. Eu quero a 2. Eu quero a 3. Eu quero a posição absoluta. Então, vamos lá. Vamos colocar agora a nossa... Só que a gente tem que fazer um teste antes, como eu havia dito na aula anterior.
Primeiro, eu não posso ter uma produtividade zero, né? A minha quantidade de equipes não pode ser zero, ou eu vou ter uma equipe ou mais, e meu ritmo de produção, produtividade, não pode ser zero, porque esses números são números de denominador, e no denominador não pode ter um número dividido por zero. E também porque não tem lógica, né? Você não vai ter uma produtividade zero, nem vai ter uma quantidade de equipe zero. Tudo tem recurso. Então, vou ter que fazer, antes de entrar para minha continha, eu vou ter que fazer um teste de novo. Qual vai ser esse teste? Perguntar, vou ter que falar, ó, eu quero que a tarefa ponto number 3. O que é a tarefa number 3? Aqui, ó, número 3 é a quantidade de equipes. Eu quero que a quantidade de equipes e a tarefa ponto number deixa eu ver aqui, é number 3 e a number 2, né? Ritmo produção. E a number 2, elas sejam o quê? Maiores que zero. Eu quero que elas sejam maiores que zero, porque senão dá erro. Opa. Esqueci do den. Então, vamos lá. Dá uma entradinha aqui. Só que tem outra coisa que eu tenho que falar. A minha... Eu vou ter que abrir um outro if aqui para falar sobre a minha escolha. A minha escolha, ela tem que ser verdadeira e eu vou ter que trabalhar com números inteiros. Eu vou ter que então fazer um negocinho aqui. Vamos botar aqui, ó. If opção de escolha igual a true and vamos colocar aqui uma variável chamada para número inteiro. Tem que ser maior que zero. Quando eu entro aqui é porque eu estou entrando com a operação que foi válida, né? Que foi validada. Então vamos lá, ó. Mania de esquecer o den. Então vamos lá. Tarefa ponto duration, né? Pode ser tudo isso aí, ó. Duration, cost, todos os campos que tem no tarefa ponto duration igual. Lembra daquela formulazinha que eu coloquei aqui na aula anterior? Tarefa number 1 dividido por tarefa number 2 vezes o número de equipe. Existia uma variável chamada número de equipe. Nessa não tem o número de equipe. O número de equipe, eu não chamei essa variável número de equipe, né? Então aqui eu vou botar vezes número 3. Deixa eu pegar aqui essa formulazinha aqui, ó. Tá. Só para recapitular aqui a fórmula, o que a fórmula diz? Ela diz que a quantidade de serviços que eu tenho, né, que a duração, o que é a duração? Ela é a quantidade de serviços que eu tenho dividido pela minha produtividade, dividido pelo número de equipes. Né? A duração ela vai diminuir se eu aumentar a produtividade ou se eu aumentar o número de equipes, se eu aumentar as duas. Correto? Então vamos aqui, ó, pegar esse valor, essa formulazinha aqui, e vamos colocar aqui, ó. Só lembrando uma coisa. Primeiramente que número de equipe, aqui no caso, ele é o tarefa ponto number 3. Né? Número de equipe aqui, ó. Número de equipe, quantidade de equipe é número 3. Então tá aqui, a formulazinha certinha, ó. Duração é o quê? É o valor da quantidade. Aqui, ó, quantidade. Quantidade é o número 1. Quantidade dividido pelo número de equipes, né?
e pelo number 2, que o number 2 é a produtividade. Pegou a quantidade, dividiu pela produtividade e dividiu pelo número de equipes, dá a duração em minutos. Que aí você, em minutos, você multiplica por 60, que aí você vai achar ela... Aqui no caso você está dividindo, né? Os minutos, que aí você vai dividir. E aí depois você divide por 8, que você vai achar o horas em dias. Aqui, uma coisa. Como eu estou querendo que o número inteiro, eu criei essa variável aqui inteira, e a variável duração inteira, né? Eu vou ter que chamar ela aqui também, ó. Vamos chamar ela aqui, ó. Duração inteira. Duration, né? Então vai aqui, ó. Duração inteira como inteiro, né? A duração ela pode ser 1, 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Então aqui, ó, esse meu if é para o caso da escolha ser verdadeira e uma duração ser inteira. Caso a minha operação seja true e a minha duração seja inteira, eu tive que criar uma variável interdur, né? Vamos colocar aqui, ó. Eu quero que esse valor aqui, ele dê inteiro. Como é que esse valor aqui, ele dá inteiro? Simplesmente botando essa informaçãozinha aqui, ó. Eu vou colocar o inteiro na frente, ó. Ó, inteiro do número. Ele transforma o número inteiro. Tranquilinho, né? Inteiro do número. Só que, pensa inteiro. Tá. Só que, pensa o seguinte. Esse número aqui, eu vou ter que somar, né? Com aquela questão, para ele ficar inteiro. Como é que eu transformo um número 4,2 inteiro? Eu sei que o 4,2 eu quero que ele seja 4. E o 4,5 eu quero que ele seja inteiro. Se eu somar meio, o 4,1 mais meio vai dar 4,6. E eu quero um número inteiro de 4,6. É 4. Então, ele vai entender que o número que é 4,1, 4,2, 4,3, até 4,9, o inteiro é 4. Só que quando eu somo meio, o 4,5 mais meio vira 5 e o inteiro é 5. Então, quando eu somo meio, eu estou fazendo com que esse número ou ele vá para o outro inteiro, né? A partir de 4,5 mais meio ele vai para 5. Então, é o que eu quero. 4,6 mais meio dá 5,1. Então, inteiro é 5. Então, é uma forma de eu burlar o sistema. Burlar não. De eu mostrar para o sistema que acima de meio, né? 4,5, 4,6, eu quero que ele use o 5, o próximo. Ele arredonda para cima. E se ele for 4,1, 4,2, 4,3 mais meio, vai dar 4,8. E 4,8 é o quê? É 4. Essa é uma forma. Então, o que eu faço? Eu somo aqui, ó, mais 0,5. Isso aí é uma forma dele entender que eu quero que ele... Só botar aqui, ó. Deixa eu fechar aqui as aspas. Eu quero isso aqui mais meio, né? Essa multiplicação aqui, esse valor aqui, ó, eu quero o inteiro desse número aqui. Vamos lá. Isso daqui é para o número inteiro. Para o caso do número que eu não quero duração inteira, aí eu boto aqui, ó, else tarefa.duration
igual a essa formulazinha aqui, só que sem o meio e sem o inteiro, né? Sem o meio, já tira o inteiro aqui, tira esse meio aqui. Pronto, certinho. Então, o que acontece? Se, pro caso do número inteiro, eu quero que ele faça isso. Ele pega o inteiro dessa divisão aqui, some meio, que aí esse valor, na hora que você multiplicou, vai ficar um número inteiro, vai continuar um número inteiro. Aqui não, ó. Aqui foi o caso que quando eu escolhi que meu número não seja inteiro. Então, caso se ele não for inteiro, eu quero uma duração quebrada, então ele vai fazer essa conta aqui. E aí, se isso aqui der 4,2, ele não vai somar com meio, então vai ficar 4,2 vezes 60 vezes 8, vai dar o número quebrado. E agora eu tenho que botar aquele... Vamos aqui fechar o if, né? Esse primeiro if aqui. And if. E vamos colocar aqui, ó, tarefa.estimated, como eu disse na primeira aula, na aula anterior, isso é para tirar o ponto de interrogação. Porque quando está interrogação, é estimativa. Como aqui é um cálculo, eu quero que ele arranque da duração esse ponto de interrogação. Não é estimativa, ele é falso. É um número calculado. E o que acontece? Eu coloquei aqui, ó, if, se o número por tarefa number 3 e number 2 maior que 0, faça isso. Agora a gente tem o quê? Que fazer caso a pessoa coloque uma quantidade de equipe menor que 0, ou coloque um valor aqui de 0 também de produtividade, né? Aqui eu estou dizendo que eu quero, né, se... Cadê? Aqui, ó, se tarefa number 3 e tarefa number 2 maior que 0, faça isso. Se não, a gente não pode esquecer, né? É porque a gente abre um if dentro do outro if e acaba às vezes esquecendo do primeiro if. Tem que lembrar, ó, teve o primeiro if aqui, ó. Aqui foi para fechar esse if, ó. Agora tem esse if aqui que eu abri aqui, ó. Se tudo for maior que 0, vai fazer a conta. Agora, se entrar com um valor menor que 0, aí eu tenho que informar ele. Tem que fazer aquela caixa de mensagem, né? E aí, meu querido, o número tem que ser maior que 0. Então vamos lá, ó. Vamos botar aqui, ó. If tarefa ponto number 3 for menor ou igual a 0, então vai fazer a mensagem box, vamos lá, a quantidade de equipe na tarefa, vou botar um espacinho aqui, vamos dizer qual é o nome da tarefa, né? Vamos concatenar com tarefa name, vamos botar com tarefa ID, que ele é único. Tarefa.id concatenado, abre aspas, espacinho, deve ser maior que 0. Eu quero que seja, vamos aumentar isso aqui. Eu quero que seja aquela minha caixinha de crítico, né? E o nome vai ser aplicativo de duração. Mensagem box. Vamos ver aqui que ele falou que tá errado. If tarefa.number2 menor... não botei o 0. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que por ritmo de produção diário. Vamos pegar isso aqui, ó.
Ctrl C. Se o valor da... Aí, a produção diária é o que? Number 2. Se a tarefa number 2, que é a produtividade, né, a produção diária, for menor que 0, então vai aparecer também uma mensagem box. A quantidade aqui vai ser, em vez de ser a quantidade, é o ritmo, o ritmo de produção diário na tarefa, espacinho, vou botar aqui, ó. Tarefa ID, deve ser maior que 0, aplicativo, tá. Beleza. Aqui, o que nós vamos fechar esse if aqui, esse nosso... A gente abriu dois ifs aqui, vamos fechar esse if, end if, e agora tenho esse primeiro end if aqui, ó, end if. Vamos colocar, fez isso na primeira linha, agora vai partir para a segunda linha, n' igual a n' mais 1. E aí, vai fazer para todas as tarefas. Next tarefa e o end sub tá aí. Uma coisa, se a gente olhar bem aqui, pense no seguinte, que se a tarefa, se a duração ela for igual, se esse número aqui der 0,1, se você somar meio, por exemplo, ele vai dar 0,6. Qual o número inteiro? É 0. Aí vai ficar com duração 0. Percebam que se o valor for 0, alguma coisa, essa formulazinha aqui vai dar problema, porque ele vai estar entrando com duração, vai ficar com duração igual a 0. E não é para ter duração igual a 0, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Caso a duração ela caia 0, alguma coisa, a gente vai ter que deixar 0, alguma coisa. Porque, olha só, se a duração ela cai 1,2, 1,2 mais meio vai dar 1,7, né? 1,2 eu queria que arredondasse para baixo mesmo. Então, 1,7 a duração é 1. Beleza, aconteceu o que eu queria. Porém, quando é 0, alguma coisa, o número inteiro, ainda que você some meio, o número inteiro ele é 0. Então, eu vou ficar com duração 0. E eu não quero que a minha duração seja 0. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dizer logo no início, logo aqui, ó, na hora que eu selecionei a minha linha, eu já vou ter que dizer que eu quero trabalhar apenas com a duração. Vamos colocar aqui, ó, inteira. A minha inteira duration vai ter que ser isso aqui, ó. Ctrl C. Igual. Ou seja, aqui eu já estou entrando com um número. Quando eu coloco aqui, ó, interação, selecione a linha, né? E posição absoluta. Então, quando eu boto integer duration igual esse valor aqui, ele entende que esse valor aqui, ele não é, se ele ficar 0, alguma coisa, ele já está entendendo, né? Isso aqui eu consigo fazer com que ele, quando ele cai 0,5, 0,1, 0,2, ele já vai entender que é para deixar esse valor. O meu número, ele já vai entrar assim, né? Seleciona a linha e coloca esse número. Vai ficar o número que estiver. Se na minha conta deu 0,1, vai ficar 0,1.
Ou seja, para os números que ficaram 0, alguma coisa, vai ficar ali mesmo. Eu só vou trabalhar, ainda que eu tenha selecionado números inteiros, quando é 0, alguma coisa, vai ter que ficar número fracionado, porque senão ele vai buscar o número inteiro é 0. Porém, para os outros casos, ele vai entrar aqui, ó. Ele vai entrar aqui e fazer todo esse cálculo e verificar se para o número, um número ficou acima de 0,5, né? Ou para o número que não ficou acima de 0,5. E nisso daí a gente terminou, está praticamente finalizado. Vamos ver ele ocorrer. Vamos chegar aqui e vamos ver aqui, apertar o F5. Ele me pergunta, ó, devo calcular a duração com números inteiros? Vamos botar a letra E. Você deve responder S ou S para sim, ou N para não. Aqui o ponto de exclamação. Mensagem box. Aqui é o título. Aqui é o meu prompt. E aqui eu escolhi do tipo exclamação, ele tem sempre OK. Então ele entendeu. Se eu ficar botando coisa diferente do S ou do N, ele simplesmente vai ficar naquele loop. Vamos botar S. Vamos esperar. Aí, ó. Olha o que aconteceu. Os números não estão quebrados. Ó, 3. Apenas para o caso dos números que são 0, alguma coisa. Que aí não tem jeito, senão ele vai ficar 0. Para esses números ele ficou quebrado. Tá vendo? Vamos puxar aqui de novo. Agora vamos chegar aqui. F5. Vamos colocar que não. Eu não quero números arredondados. Estou trabalhando com parada de manutenção e parada de manutenção não se arredonda o número. Olha aqui que ele fez, ó. As durações, elas estão todas quebradas, ó. 3,21, 2,45. Tá certo? Deixa eu puxar aqui meu rosto novamente. Gente, a aula de hoje foi extensa, porque deu quase uma hora, deu 45 minutos. Eu não gosto de fazer uma aula muito grande, mas não tinha jeito. Esse conteúdo era extenso, ainda mais que eu quis começar do zero, né? Fazer exatamente o que foi feito na aula anterior, só que fazendo as adaptações, que aí a gente grava um pouco mais. Não entendeu alguma parte? Volta o vídeo, por isso que é o legal da aula EAD, o gravado, né? Você tem um professor para repetir milhões de vezes para você e não olhar de cara feia. Mesmo assim, se não entendeu, manda um comentário, não tem problema, tá certo? É isso aí, minha gente. Agradeço aí. Até a próxima aula.